Nós, os pastores, devemos tomar muito, mas muito cuidado com o nosso coração, para que ele não venha se azedar, para que ele não venha se tornar amargo, para que ele não venha endurecer. Porque se isto acontecer, vai afetar a nossa vida espiritual, a nossa vida emocional, a nossa vida física, como também o nosso ministério. A Bíblia diz que sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Se porventura o pastor se tornar endurecido, ele precisa entender que isso irá prejudicar o seu ministério, como também a sua congregação, o local de culto. Porque ali, com certeza, um pastor com coração endurecido, embrutecido, irá provocar vários traumas, decepções, muitas frustrações. E, como consequência, muitas ovelhas podem se perder e se espalhar. E aonde está escrito isso? Está escrito no livro de Jeremias, capítulo 10, versículo 21. Diz assim: porque os pastores se embruteceram. Na época de Jeremias, os pastores se embruteceram, isto é, se tornaram insensíveis com o sofrimento das pessoas, se tornaram duros, rígidos demais. Como consequência, mais uma vez, não vai afetar só a ele, mas vai afetar quem está ao seu redor. Não vai afetar só a congregação também, mas se for casado, vai trazer problema para o casamento, vai trazer problema para os filhos. Por quê? Porque se ele está com o coração endurecido, ele vai tratar a esposa, vai tratar os filhos com aspereza, não só as ovelhas, não só os obreiros. Então é perigoso. Assim como aconteceu na época do profeta Jeremias, hoje também, infelizmente, tem pastores que se embruteceram, se tornaram insensíveis por causa de uma injustiça que lhe fizeram, por causa de uma revolta, de uma ameaça, uma perseguição, uma frustração, uma decepção. Como consequência, isso vai se tornando imago, ódio, isso vai crescendo. E o coração fica azedo, amargo, a ponto de a pessoa se tornar uma pedra. Pedra não tem sentimento, pedra não tem amor. E é assim que, infelizmente, alguns pastores se encontram. E nós, como pastores, porque fomos chamados por Deus para pregar o Evangelho e cuidar do seu povo. Porque as ovelhas não pertencem a nós, os pastores. As ovelhas pertencem a Deus. E cabe a gente levar esse alimento, levar essa palavra para o povo. Mas se o nosso coração se tornar insensível, nós não vamos ter compaixão dos perdidos, nós não vamos ter compaixão do sofrimento alheio e vamos agir com rispidez, com rudeza, com grosseria, e aí vamos frustrar e machucar muita gente que estiver perto e aqueles também que nos ouvem. Então a palavra é bem clara, porque os pastores se embruteceram e não buscaram ao Senhor. Quando o pastor chega nesse estágio de embrutecimento, de dureza, com o coração endurecido, ele perde a sensibilidade também espiritual. Ele deixa de buscar a Deus. Ele não tem mais prazer e alegria de estar em comunhão com o Senhor, em servi-lo, em amá-lo. Ele começa a agir como se estivesse numa empresa, ele começa a agir de uma forma mecânica, ele começa a tratar os seus subordinados como empregados, age como chefe, não como líder, porque o líder prepara pessoas para segui-lo, o chefe não, o chefe quer controlar, quer mandar. E nós devemos entender que se o coração se endurecer, isso irá acontecer. Por isso que a Bíblia diz, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Deus, ele sempre procura um homem segundo o seu coração.
Você precisa entender que você que foi chamado para o pastorado, cuidado com seu coração, blinde ele. Cuidado com sentimentos ruins, cuidado com quem você fala, cuidado com quem você ouve, para que você não venha se endurecer, porque Deus não tem culpa de nada. É bem verdade também que muitos são lançados ao pastorado sem ter passado pelos processos, pelo estágio, pelas fases, necessárias do ministério, porque tem fases no ministério que a pessoa precisa passar para crescer. Deus permite, por exemplo, uma perseguição, Deus permite a pessoa ser ofendida, ser machucada, para que ela seja quebrada, para que quando um dia ela estiver no ministério, porque ela vai passar por tudo isso novamente, ela esteja preparada e vai saber como agir. Deus leva para o deserto para quebrar a pessoa, tirar o orgulho, para que ela se torne uma pessoa humilde. E tem vários exemplos na Bíblia, como o caso de Moisés, que era um homem entendido, um homem muito sábio, queria libertar o povo na sua força, e aí, enfim, você já conhece a história, acabou matando homem, achando que daquela forma iria libertar o povo, aí ele teve que ir para o deserto, ficar lá 40 anos aprendendo com o Senhor, até que ele ficasse quebrantado, preparado e fosse humilde, para que assim ele resgatasse o povo. Aí ele estava preparadíssimo. Então existe um preparo para o pastorado, mas muitas das vezes neófitos são colocados já no ministério. Ele não é porque ele tem um chamado, não é porque ele tem um dom que de repente já dá uma igreja para ele, para ele administrar, tomar conta, ainda mais se for uma liderança. Então nem se fala, se ele não pegou igrejas, se ele não teve outras experiências, não começou por baixo, com igreja pequena, de repente já colocou ele numa igreja muito grande, ele não vai entender pastores que estão em igrejas pequenas, por exemplo. E aí o que acontece? Com o passar do tempo, se não tomar cuidado, até o pastor que é sério, o pastor que é homem de Deus, se não guardar o coração, irmãos, a revolta entra, a indignação entra. E aí pode acontecer o quê? Da pessoa endurecer o coração e não querer mais saber da obra, não querer mais saber de buscar o Senhor. Então, muito cuidado, porque o chamado é de Deus, foi Deus que te deu. Você só tem que obedecer. Mas há o perigo também de colocar neófito. Ele pode se ensoberbecer, diz a palavra de Deus em 1 Timóteo 3,6, e pode cair na condenação do diabo. Então ele tem que ser preparado, porque senão ele não vai entender algumas coisas ministeriais, porque ele vai lidar com pessoas, principalmente com pastores. E, infelizmente, tem muitos pastores com coração endurecido, às vezes, por causa de uma perseguição, por causa de uma chateação, e aquilo vai crescendo, vai se frustrando, vai se decepcionando, mas Deus não tem nada a ver com isso. Guarde o seu coração, em nome de Jesus, guarde, porque senão você vai sofrer e vai fazer quem está ao seu redor sofrer também, sua família, seus amigos, você vai fazer sofrer também o povo que Deus te deu para você cuidar. Lembre-se, aquele povo é de Deus, e não importa a quantidade, o que importa para Deus é a fidelidade, do cuidado. Então, muitos deixaram de buscar o Senhor naquela época de Jeremias, os pastores, porque se tornaram endurecidos, insensíveis. E olha, pessoal, imagine que um pastor pastoreia uma igreja, imagine qual é a sensação de estar nessa igreja. Imagine, irmãos, a situação desta igreja. É triste isso, porque coração endurecido como pedra, mais uma vez, pedra não tem emoção, não tem sentimento. Imagine, vai ser uma igreja fria. Por quê? Porque não busca o Senhor. Deixou de buscar a Deus. E aí que a pessoa precisa fazer? Se quebrantar diante de Deus. Abrir o coração diante de Deus. Para que esses males que entrou no coração saia. Para que o coração de que se tornou em pedra seja quebrado e Deus dê um coração de carne, porque um coração quebrantado e contrito Deus não despreza, e às vezes Deus permite certas situações para o nosso crescimento, mas não endureça o seu coração para com Deus, não deixe de buscá-lo, porque essa atitude deles fizeram com que eles não buscassem o Senhor, e continua dizendo, por isso não prosperaram, por isso não frutificaram, não multiplicaram. E aí a pessoa não entende o porquê.
que ela não frutifica, que ela não multiplica. E Jesus disse: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. Mas por que a pessoa às vezes não está produzindo fruto, não está fazendo discípulos, não cresce espiritualmente, o povo não cresce, a situação... Por que tudo isso acontece? Coração endurecido. A pessoa que está com o coração alegre, irmãos, isso aformoseia o rosto, faz bem para a alma, para o espírito. É uma pessoa com coração feliz, alegre, ela vai estar sendo receptiva, ela vai ter paciência, porque quando a alegria domina o coração, não tem lugar para tristeza. Mas é bem verdade que nós temos os nossos momentos, todos nós temos. Mas cuidado com o coração endurecido. Porque além de a pessoa deixar de buscar a Deus, de fazer a obra dele, de fazer a vontade dele, de ter comunhão com ele, e perder esse prazer, não vai prosperar. E como consequência de tudo isso, e todos os seus gados se espalharam. Aí, irmãos, as ovelhas vão se espalhar, elas podem se perder, podem se desviar, ou de repente se espalhar por causa de uma decepção, de uma frustração. Jesus, ele disse assim: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Um pastor ferido faz com que as ovelhas sejam dispersadas. Então a pessoa precisa curar a sua alma, precisa fazer um tratamento espiritual. E isso só resolve buscando ao Senhor. É rasgando o coração diante dele. Como diz a palavra, rasga o seu coração nas suas vestes, vomite tudo que está de ruim na sua vida e aquilo que está te chateando, que fez você se endurecer, ser insensível, para que novamente o amor de Deus aumente, floresça e cresça em o nome de Jesus. E assim o amor vai fluir, porque o amor sempre vence, pessoal. O amor tudo suporta, tudo crê. Então eu senti de Deus de trazer essa palavra, falou muito ao meu coração. Nós, como pastores, devemos tomar muito cuidado com o nosso coração, para que ele não venha se endurecer por qualquer motivo. Por isso, busca ao Senhor e que você cresça, seja abençoado, e o seu ministério é importantíssimo. Você não vai agradar todo mundo, mas seja fiel no ministério que Deus te deu, onde quer que você esteja. O povo não tem culpa, Deus não tem culpa das perseguições, dos levantes. Eu quero dizer, trate bem o povo, busque a palavra, alimente, faça a sua parte. Porque quem é fiel no mínimo, Deus coloca sobre o muito. E aproveitando o gancho, você que é membro, você que congrega alguma igreja, ore pelo seu pastor. O ministério pastoral não é fácil. Mas aquele que deseja episcopado, excelente obra deseja. O pastor, ele está exercendo uma grande obra, mas ele também precisa de orações. Em nome de Jesus. No demais, que Deus te abençoe. Fique na paz.